Olá! Estão preparados para mais uma viagem para a África Antiga? Na aula passada, vimos que a África, antes da chegada dos europeus, era povoada por uma grande quantidade de povos com culturas e línguas diferentes. Um grupo era nômade, que vivia da caça e da coleta. Outro grupo era das tribos, onde vivia do pastoreio, do artesanato e agricultura. E um terceiro grupo que viviam nas grandes cidades comerciais e administrativas. Vimos também que havia grandes reinos e impérios que eram liderados por chefe, que tinha conselhos, ou seja, um grupo de anciões para ajudá-los a governar melhor. O comércio de pessoas, infelizmente, já acontecia muito antes da chegada dos europeus. Os escravos eram prisioneiros de guerras ou pessoas que não conseguiam pagar dívidas e até aqueles moradores que cometiam delito, ou seja, roubo. Quando se tornavam escravos, deixavam de pertencer àquele grupo e sofria muito. Perdia tudo o que tinham e até sofriam violências físicas. Esse comércio de escravo acontecia entre as tribos lá dentro da África. Com a chegada dos europeus, esse comércio teve um grande aumento. A captura de escravos através das guerras ou dívidas continuavam, porém agora eram vendidos ou trocados com os europeus, que levavam os escravos para outras partes do mundo, principalmente para a América. Lembra que no século XV o rei de Portugal estava tentando encontrar uma nova rota pelo mar para chegar até a Índia? E essa rota era contornando o continente africano? Foi aí que o rei de Portugal também se interessou pelas riquezas africanas, especialmente pelo ouro e as pedras preciosas. Eles iam ganhando território na costa africana e fazendo um acordo com os chefes das aldeias. Era mais ou menos assim. Os portugueses faziam obras para melhorar os lugares como porto, armazéns, equipamentos para proteção e, em troca, conseguiam controlar o comércio da região. Era bem rendável para os dois lados. Os outros grupos, que não faziam parte dos acordos, também queriam lucrar, e isso levava a aparecer algumas disputas, que terminavam em guerras, e no final trazia muitos prisioneiros, ou seja, muitos escravos. Os portugueses viram aí a chance de ganhar muito dinheiro com os escravos. Eles davam produtos como tecidos, armas de fogo, açúcar, entre outros, em troca de pessoas escravizadas. E que os portugueses faziam com todo o povo que eles encontravam que eram diferente deles? Tentavam impor a sua religião, tentavam converter a população africana ao cristianismo por meio do trabalho, da colonização de territórios e o lucro obtido com o comércio. E você sabe como eram trazidos para a América ou outra parte do mundo? Eles eram retirados dos seus lares, amarrados ou presos. Iam caminhando até chegarem aos portos e ficavam esperando para embarcar nos navios, chamados de navios negreiros. Antes de deixarem a África, eram registrados com um novo nome, um nome português, e era batizado na religião católica. Dentro dos navios, eles iam presos, todos amontoados, sem higiene nenhuma. Muitos chegavam doentes e outros nem chegavam. Morriam durante a viagem. Quando chegavam nos portos da América, eram levados para os mercados para serem vendidos. Ficavam quase nus, um do lado do outro, e os senhores dos engenhos das grandes fazendas escolhiam como se fossem mercadoria, olhavam até os dentes. Quanto mais forte e mais novo fosse o escravo, mais ele valia.
Que triste essa parte da nossa história, né? Esse é um quadro mostrando esse mercado de escravos. No Rio de Janeiro tinha um que era muito famoso, o Cais do Valongo. Hoje encontraram resto do porto e foi considerado Patrimônio Mundial da Unesco, como o único vestígio material da chegada de africanos escravizados na América. O africano vivia feliz com a sua vida lá na África, vivendo em harmonia com o ambiente e a comunidade. O seu cotidiano era trabalhar com a agricultura ao redor das aldeias, dos rios, das montanhas e das matas. Nas cidades, exerciam funções como artesão, ferreiro e até comerciante. Quando foram levados pelos europeus, aconteceu uma separação. Deixaram para trás tudo o que tinham: sua família, seus costumes e sua identidade. Foram levados para um lugar longe de sua casa para trabalhar forçados em atividades que nunca tinham feito, como nas lavouras de açúcar. Tiveram que plantar, colher a cana-de-açúcar e trabalhar nos engenhos, transformando a cana em açúcar. Foram levados também para trabalhar dentro das grandes fazendas, para cuidar da cidade e criar os filhos dos senhores. Quando as cidades começaram a se desenvolver, os escravos foram trabalhar carregando água, fazendo serviços nas outras fazendas vizinhas, no transporte dos senhores e outras atividades. Mas não vai pensando que o dinheiro ganhado ia todo para o bolso do escravo. Não, ia para o senhor, que, se fosse bonzinho, o que era bem difícil, dava um trocado para o escravo. No início do século XVII, os escravos foram trabalhar nas minas de ouro e pedras preciosas. Mas um dos trabalhos que era muito cansativo e difícil era o trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. Levantavam antes do sol nascer e voltavam só à noite. Trabalhavam de sol a sol, com uma alimentação inadequada e ainda recebiam maus tratos e castigos físicos, como chicotadas, eram amarrados em troncos, presos em lugares escuros e úmidos. Tudo isso para eles se tornarem mais submissos. Longe do seu povo e da sua terra, e sofrendo muito, eles tentavam encontrar meios para preservar os seus costumes. Então, no meio de uma tarefa entre outra, cantavam para lembrar das suas origens, contando parte das suas histórias através das músicas. Alguns desses cantos e danças estão presentes em partes do nosso país. Em cada lugar tem nomes diferentes, como o lundu e o jongo. Na cultura africana, a sua religião está ligada a forças da natureza e ao culto dos antepassados. No Brasil colônia, essas religiões de origem africana foram reprimidas e muitas vezes foram castigados. Por isso que os escravos criaram maneira de manter a sua religião, misturando com elementos da religião do cristianismo. Assim, os portugueses não brigavam com os escravos. E viver assim, escondendo a sua cultura e seus costumes, sendo forçado a trabalhar sem parar, com péssimas condições de sobrevivência, não é muito bom, né? Claro que não. Então os escravos começaram a fugir para o meio do mato, para tentar viver melhor. Com isso, fundaram aldeias conhecidas como quilombos. Lá podiam ser o que eles eram, sem esconder a sua cultura. Um dos quilombos mais conhecidos era o Quilombo do Palmares, que ficava onde é hoje o estado de Alagoas. O seu líder era o Zumbi de Palmares. Lá eles viviam como na África antes da escravidão. Viviam da agricultura, criação de animais e artesanatos. Gente, como os africanos sofreram, né? Um povo tão lindo, com uma cultura tão rica e conseguiram sobreviver por tudo isso. Na página 234 do módulo 3 tem uma pergunta. De que maneira os africanos escravizados
resistiram ao sistema escravista. Eu acho, turminha, que eles resistiram cantando, dançando a sua história para não perder a sua origem. E também fugindo, né? Fugindo para os quilombos, onde eles conseguiam viver sem se preocupar em não ser eles mesmos. Mas eu vou tentar resumir aqui, ó. Resistiram perpetuando a sua cultura, mesmo escondido, e fugindo para os quilombos. Bom, terminamos por aqui. Logo que terminar a videoaula, faça a página 91 e 92 do livro Complementar 3. Não precisa tirar foto, pois iremos corrigir na nossa aula virtual. Um beijo no coração e até a próxima aula.